Na verdade, o capítulo 25, perdão, capítulo 25, versículo de número 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25 e o versículo de número 8. Qual? 25:8, segunda Crônicas. 25:8. Segundas Crônicas? Segundo livro das Crônicas, capítulo 25 e o versículo 8. Nós vamos pensar um pouco sobre esses três capítulos, 24, 25 e 26, mas eu quero tomar apenas o versículo 8 do capítulo 25. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para te ajudar e para fazer cair. Amém. Pode tomar o assento dos irmãos que ficaram em pé. Queridos, como já é de costume aqui no ciclo de oração, vocês têm trabalhado a Bíblia de forma sistemática, chegando agora nos livros de crônicas, especialmente no segundo livro, e hoje especialmente os capítulos 24 a 26. Né? A liderança do ciclo de oração tem trabalhado com matemática sobre orando, né, por quebra de maldições. Nós temos consciência que toda maldição ela está cativa na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Amém. Amém, Jesus. Que Jesus fez na cruz por nós, pastor Cleber, aboliu, exterminou e eliminou todas as maldições. Em Cristo nós somos benditos. Há um texto de Paulo, pastor Alitia, que me encanta, e eu discutia isso no bom sentido da palavra com o pastor Linson, debatia, irmão Amarildo. O Linson me mandou um texto, pastor Paulo, disse: pastor Tiago, olha como esse texto é mais forte do que nós já ouvimos e pensávamos, né? Alguém disse que Jesus ele se fez pecador para que nós fôssemos perdoados, mas Paulo disse que Jesus se fez pecado. Ou seja, ele se tornou pecado para que nós fôssemos perdoados. Pedro diz que ele carregava sobre o madeiro toda a culpabilidade, todo o pecado da humanidade, para que nós fôssemos benditos nele, e por isso nós podemos dizer que toda maldição ela é quebrada diante do poder sacrificial de Jesus na cruz, né? Mas essas passagens que temos em questão mostra muito bem que, se nós observarmos o texto, principalmente a parte final, onde o profeta está dizendo para o rei Amazias que Deus ele é poderoso tanto para ajudar quanto também para fazer cair. Ou seja, Deus tem poder para nos auxiliar quando nós andamos diante dele de forma correta, como Deus também tem poder de tirar a sua mão abençoadora, a sua mão favorável e, numa linguagem bem simplória, deixar a gente bater com a cara na parede, né? A vida cristã, ela se baseia muito ao princípio da obediência. Deuteronômio 28. Se nós obedecermos à voz de Deus, guardarmos os seus mandamentos, atentarmos para os seus estatutos, todas as bênçãos descritas na palavra virão sobre nós e nos alcançarão. Amém. Tudo depende da obediência, né? Eu me lembro da escola dominical, quando eu menino, não vou dizer quando eu pequeno, porque eu não cresci nada, né, pastor? Mas quando eu criança, a professora Joselma, já falei isso aqui algumas vezes na matriz, dizia que o abecedário da língua portuguesa começa com A, B, C, D e sucessivamente, só que o abecedário do cristão começa diferente, é com O, B, D, C, né? Então a vida do cristão. O que nós temos aqui de resumo destes capítulos, rapidamente para situar os irmãos?
Nós temos aqui uma reforma que se dá nos dias de Joás, que é chamada de reforma financeira, tá? Só para contextualizar os irmãos, 2 de Crônicas 24, verso 8 a 11. Logo depois, é importante que se faça uma nota, que o segundo livro das Crônicas em especial, ele vai tratar mais sobre os reis de Judá, ou seja, os reis do Reino Sul, que na sua maioria, eles tinham um adjetivo quando o escritor estava apresentando eles, né? E Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os 3 reis citados aqui, Joás, Amazias e Urias, eles começam bem. Tem uma frase sensacional, e o bispo Oídes citou esta frase novamente na nossa última convenção estadual, ali na sede da Fama. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Há muita gente que começa bem, começa com entusiasmo, começa com empolgação, começa com alegria, começa com vigor, mas na reta ou na metade para o fim, desanima, regua, retrocede. Eu gostaria de deixar até uma palavra profética para todos os que estão aqui essa manhã. A mesma palavra que Deus disse acerca de Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim. Ou seja, amém. Você não Glória vai desistir, você não vai glória recuar, a Deus. você Aleluia. não vai retroceder, você não ficará na metade do caminho, você amém. vai até o fim. Só que esses reis, infelizmente, começaram bem, mas não terminaram bem. Por exemplo, em 2 de Crônicas 24, versos 17 e 18, mostra a virada trágica, né, na vida de Joás, que começa bem, mas infelizmente acaba adorando aos postes ídolos, né, levantado aí por Joiada. Logo depois nós temos o próprio Joás ignorando uma profecia, né, do profeta Zacarias, 2 de Crônicas 24, 19 e 22. Logo depois nós temos aqui o que nós chamamos da lei da retribuição. Aí a gente volta em 2 de Crônicas 25, 8. Se nós obedecermos, Deus nos ajudará. Se nós não andarmos em conformidade com a sua palavra, infelizmente teremos a tendência de fracassarmos. Então, nesta manhã, que estas 3 personagens, Joás, Amazias e Urias, nos ensinem que andar em obediência é o melhor caminho para servir a Deus. Lembremos das palavras do profeta Samuel, né? Melhor é sacrificar do que obedecer. Não, melhor obedecer do que sacrificar. Estão ligados? Melhor é obedecer do que sacrificar. O que é que Samuel estava dizendo para Saul? Saul, Deus não está interessado em sacrifícios ritualísticos. Saul estava preocupado em queimar a gordura, em acender o altar. Só que Deus, antes do culto que nós prestamos, Deus quer que desenvolvamos com Ele um relacionamento de obediência. Aí não tem como eu não citar, né, irmã Lucimar, Hernandes Dias Lopes. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Ele vai trabalhar em nós. Deus primeiro quer relacionamento para depois serviço, né? É verdade. Então a gente precisa ter isso. E por fim, a gente percebe o fim indigno de Joás, que se dá nos versículos 25 e 26, né? Uma conspiração contra ele, e ele é morto, e a maioria dos reis de Judá, sempre quando terminavam suas, né, biografias, suas histórias, dizia: e foi sepultado aos seus pais junto ao sepulcro de Davi. Joás, que era de uma linhagem davídica, não foi sepultado nos sepulcros reais, né? Significando que um homem que começou honrado termina com desonra. Eu vou aproveitar o ensejo, não vou perder a oportunidade. Eu quero louvar a Deus de público pela nossa pastora Lídia e pelo nosso pastor Newton, que começou de forma... Deus seja louvado pela vida da senhora e pela vida do nosso pastor Newton. E que nós aprendamos com os nossos patriarcas, né? Não basta começar bem, precisamos terminar bem. Devemos terminar com as palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta aguardar a coroa de justiça que está reservada para mim e para todos quantos amam a sua Aleluia, vida. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que é que nós aprendemos em resumo do capítulo 24 de Crônicas? Aleluia, Deus. Uma liderança baseada na obediência tem a proteção de Deus.
Mas uma liderança que procura andar em uma vida desobediente, sem estar no centro da vontade de Deus, termina de forma trágica, né? Nós temos várias histórias que deixam isto bem claro, por exemplo. Agora sim, capítulo 25, nós temos agora o outro rei. Primeiro foi Joás, agora Amazias. Como é que nós resumiríamos Amazias? Obediência parcial, vitória parcial e queda total. Amazias é o tipo de líder que obedece a Deus parcialmente. E a obediência a Deus não deve ser parcial, ela deve ser total. Aleluia. Não tem como eu obedecer a Deus, missionária Sônia, em algumas áreas e em outras. Aí eu preciso voltar numa conversa boa que eu tive ontem com alguns irmãos, né? Alguns irmãos, pastora Lídia, querendo me pegar no pulo e perguntando: pastor, a Bíblia dá brecha para a gente andar assim de uma certa forma? Eu, como assim, irmão? É porque Paulo diz em Efésios 5,18 que nós não devemos nos embriagar. Na hora que ele começou com isso, eu já sabia o que ele ia chegar. Aí Paulo recomenda a Timóteo para tomar um pouquinho de vinho para situações estomacais. Eu falei: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Paulo, esse mesmo Paulo que disse que não é para embriagar, que recomenda uma taça de vinho para Timóteo, ele disse assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele foi enfático: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí eu vou parafrasear o Júnior Trovão, né? Não sou muito assim chegado às pregações, mas Júnior Trovão fala um negócio fantástico. Crente pode beber? Pode. Crente pode fazer aquilo que bem achar na teia que pode fazer? Pode. Só tem uma coisa que não pode: não vai para o céu. Não entra. Tudo você pode fazer, mas nem todas as coisas que podemos fazer são lícitas. É uma questão de consciência. É entender que vida com Deus implica em renúncia, irmão. Renúncia, sacrifício. De que valeria a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, se nós não renunciássemos àquilo que é prazeroso aos olhos do mundo? O que nos difere de lá de fora é justamente uma vida de santificação. E detalhe, né? Esse assunto está tão escasso, não se fala mais nos púlpitos. Hoje é só a mensagem de cunho de triunfalismo. Nós precisamos voltar a ter os mesmos princípios que a Bíblia Sagrada deixa bem claro. O salmista disse: Senhor, a santidade convém à tua casa. Pedro disse: vivam de forma santificada, porque aquele que vos chamou é santo. Então precisamos viver uma vida de santificação. E não fui eu quem disse, tá? Foi o escritor aos Hebreus: sigam a paz com todos. Aí Paulo vai dizer assim: sigam a paz com todos, se possível, porque vai ter gente que não vai querer ter paz conosco, né? Tem pessoas que, infelizmente, eu já ouvi de muitas pessoas por aí: pastor, quando eu te conheci, eu ia muito com a sua cara. Eu disse: que bom, porque minha cara é redonda e você nesse corpo magrinho aí não ia funcionar bem, irmão Paulo. Mas tem gente que é uma paz com todos, se possível. Mas se não, não tem problema, siga em frente. Agora, a santificação é imprescindível. Sem ela, ninguém verá. O escritor foi absolutista: ninguém verá a Deus. Então, vivamos uma vida de santificação, né? Aí o início de Amazias é um início de justiça, porém seletiva. Ele vai punir os assassinos de seu pai, né? No caso, quem assassinou Joás. Amazias, ele vai montar um planejamento militar, versículos 5 a 13 do capítulo 25. Ele vai contratar 100 homens, que nós chamaríamos de os mercenários de Israel. Aí um homem de Deus vai proibir Amazias de fazer esta aliança com esses homens, mas Amazias desobedece. Ele perde, de certa forma, algumas regalias que Deus tinha para ele. Amazias vai permitir no seu reinado, versículos 14 e 16, o sincretismo. O que é sincretismo? É colocar dentro da fé cristã algumas situações
que queiram justificar que Deus opera. Por exemplo, olha, o nome de Jesus é poderoso, nós temos a fé, mas que tal uma água ungida, uma rosa ungida? Eu já contei isso aqui na Adipel, mas vale a pena lembrar, né? Vale a pena ouvir de novo. Eu fui pregar numa igreja há muitos anos atrás, e quando eu cheguei na igreja para pregar, quando eu chego à porta, o obreiro me recepciona, e eu olho para a plataforma, pastora Lídia, e eu vejo um monte de saquinho. Naquela época, os famosos sacos, pastor Cleuto, de 1 quilo, né? Eles apareceram, agora é 2 quilos, 5 quilos. E o que é que tinha dentro desses sacos de 1 quilo, mancada? Terra. Aí eu perguntei pro obreiro, o que é aquilo ali lá na plataforma, né, no altar? Ele disse, não, pastor, nós estamos fazendo a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. O senhor recorda que depois que Naamã foi curado, ele pediu permissão a Eliseu para levar um pouquinho do barro da terra de Israel lá para a Síria, porque ele entendeu que a terra de Israel era sagrada. Eu disse, irmão, por favor, o senhor não está sugerindo isso, né? Não, pastor, qual é a ideia do nosso pastor? É que os irmãos peguem esse saquinho, levem para casa, aí eles vão colocar essa terra dentro da geladeira, dentro do guarda-roupa, na cama. Meu Deus. Aquela sujeira, né? Só sujeira. Os móveis. A gente não precisa de terra sagrada. A gente tem o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas sincretismo, a gente percebe por aí. Graças a Deus que a Adipel já tem o nome de Jesus e não precisa, né, de fazer essas coisas. Rosa, água, terra, isso aí. Mas enfim. E aconteceu isso nos dias de Amazias. Para completar a queda de Amazias, a soberba, né, versículos 17 a 24, a soberba tomou conta de Amazias a ponto dele pensar que ele era indestrutível. E se tem uma coisa que Deus abomina, aí eu vou parafrasear, né, eu citei ele na IBD quando nós ministramos aqui, vou citar novamente, Caio Fábio, né, hoje infelizmente não tem muito aqui a nos oferecer, mas Caio Fábio deixou uma obra fantástica, A Síndrome de Lúcifer, eu recomendo, tá? É um livreto, irmão, pequenininho, extraordinário, pastora Lídia, Síndrome de Lúcifer. E na escrita de Caio Fábio, ele deixa bem claro que o pecado que mais nos torna parecidos com Satanás é o orgulho, é a soberba. Por isso que Deus abomina a soberba. Ele abomina o soberbo. Jesus disse, né, que aquele que se humilha será exaltado. Tiago disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. E se você quer um professor de humildade, olhe para Jesus, Mateus 11:30. Aprendei isso. Olha só, olha o perigo de você não tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Mas havendo-se já fortificado. Quem fortaleceu Uzias, irmãos? Deus. Quem ajudou Uzias? Deus. Quem prosperou Uzias? Deus. Agora, olha aqui, ó. Exaltou-se no seu coração até se corromper. Lembra o que Salomão disse? Salomão precisou trilhar de forma prática para chegar à conclusão. A soberba precede a ruína. A queda. Agora veja aqui, ó. Exaltou-se em seu coração até se corromper. O homem que começou bem, que foi aclamado pelo povo, pastor Cleuto, que foi fortalecido por Deus. Aí, ó, transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quem entrava no templo para oferecer sacrifício? O sacerdote. Ele era rei, ele não tinha que entrar naquilo que não lhe competia. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele entra no templo, ele se acha o cara. Não, eu sou Uzias. Eu posso tudo. Pode não. Quando os sacerdotes entraram, liderados pelo sacerdote Azarias, Deus coloca na testa de Uzias. Aí a gente faz um contraponto para terminar. A lepra de Naamã
era exposta ou oculta? Oculta, né? Quem lembra da biografia de Naamã? E era Naamã, homem valoroso, poderoso diante do seu Senhor. Por ele Deus dava livramento, porém leproso. Só sabia da lepra de Naamã quem estava dentro da casa de Naamã. Naamã, quando saía diante da sociedade, com a sua indumentária, com a sua vestimenta militar, só que quando estava dentro de casa, de fato, ele era quem era. E graças a Deus que na casa de Naamã tinha aquela menina de Israel, né? Ah, minha senhora, se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta Eliseu. E a gente conhece como é Naamã. Naamã tinha a lepra oculta. Deus fez um teste com Moisés. 2, na verdade. Moisés, o que é que você tem na mão? Tem um cajado. Joga no chão. Jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em cobra. Aí Deus fala, pega o cajado agora aqui que está transformado em cobra. Ele pega, Deus o transforma de novo em vara. Depois Deus fala, Moisés, coloca a sua mão dentro das suas vestes, por baixo das suas vestes. E tira a mão logo depois. E quando Moisés tirou a mão de dentro das vestes, a mão estava leprosa, né? Aí Deus falou, agora você vai colocar a mão de volta e vai tirá-la de dentro das suas vestes. E quando Moisés tirou, a mão estava como de um bebê, de uma criança. Deus estava ensinando, Moisés, um homem na minha presença que anda de forma digna, obediente, íntegra e fiel, a minha graça esconde e oculta toda a lepra. Mas quando este homem resolve se exaltar por si próprio, eu exponho a lepra que há nele. Oh, meu Deus. A lepra é o símbolo e tipo do pecado. É através do sangue de Jesus que nós somos purificados de toda a lepra, de todo o pecado. Glória a Deus. Quando Aleluia. o homem sai debaixo da graça de Deus, a sua lepra é exposta. O que é que os Ias e esses ex têm a nos ensinar? Nunca deixe de tributar aquilo que de fato pertence só a Deus. Glória a glória, a Deus. Aleluia, a honra, Jesus. o louvor. Se Deus te colocou onde você está, glorifique a Ele. Entenda que você só está aí porque Deus te colocou nesse lugar. Glória a Ele Deus. a glória, a Ele a honra, Aleluia, a Ele o louvor. Jesus. Termino Glória a Deus, deixando aquela boa, velha e prática ilustração do jumentinho, que volta para casa empolgado e diz, mamãe, hoje o Ana jogava um galho de oliveira. Mãe, eu me senti o cara. E a mãe disse, filho, calma, alto lá. Você estava com quem? Com quem você estava acompanhado? As orelhinhas do jumentinho baixaram e ele disse, mamãe, eu estava com um homem. E qual era o nome deste homem? Um tal de Jesus, filho de Davi. Aí a mãe disse, filho, não era para você, era para ele. Mas porque ele estava em você, você desfrutou da honraria dele. É o que o pastor Josué sempre fala aqui. A gente desfruta das honras porque estamos em Cristo. Aí a honra que Deus honrava o pastor Neuto, respinga do pastor Josué e respinga toda a de Pel. Mas a honra e a glória é sempre dele, porque dele, por ele, para ele. São todas as Glória coisas. a Deus. Glória, pois, a ele. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Com esse texto. Por quê? Me ajude, por favor, irmãos, do sino de oração da matriz Adipel. O que o diabo queria ser quando ele surgiu contra Deus lá no céu? Ele queria ser igual a Deus. O que é que ele colocou na cabeça de Eva e Adão? Que no dia que eles comessem daquele fruto, eles seriam semelhantes a Deus. Agora veja, Satanás queria ser igual a Deus, mas não foi. Ele colocou na cabeça do primeiro casal que eles seriam semelhantes a Deus e eles não foram. Agora, olha o que Paulo vai dizer assim de Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus. Veja, Satanás queria ser igual a Deus, mas não foi. Ele colocou na cabeça do casal que era para que eles comeriam e seriam semelhantes a Deus, e eles não foram. Agora Jesus é Deus. Só que veja, e sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo? Quem é, não precisa bater no peito para dizer que é. As suas obras vai justificá-lo. Glória a Deus, aleluia. Deixa que as suas obras justifiquem que Deus é na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Mas vamos lá caminhar para a nossa conclusão. Capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, né? Nós temos o último rei. O primeiro rei foi Joás. O segundo foi Amazias, e agora nós temos aqui Uzias / Azarias. Uzias tinha tudo para ser o rei mais bem sucedido de Judá naquela época. Só para vocês terem uma ideia, nós não temos muito tempo suficiente. Eu estou aqui, irmã Eudineia, numa como é que diz, numa quina, né, que diz aí, numa bica de sinuca, porque 9 horas em ponto eu tenho uma reunião com o pessoal gestor do Maranata online, vou ficar aqui nas dependências da matriz mesmo, mas vai dar certo. Veja, ó,
Então todo o povo, vem comigo para o capítulo 26 rapidamente. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Uma informação bíblica teológica, tá? Uzias foi o segundo rei mais novo a reinar em Judá. Ele só fica atrás de Josias, que foi rei aos 8 anos de idade. Agora, Uzias, olha só, ele vai assumir o reinado com 16 anos. Pastor Cleuto, isso aqui é fantástico. O povo pega Uzias. Uzias tinha a aprovação total, irmão Amarildo, do povo. Aí veja comigo, por favor, versículos 2 a 5. Eu não vou gastar não, eu preciso investir um tempo na história de Uzias, porque é fantástico o que ele tem a nos ensinar. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Está falando do pai dele. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Uzias está no mesmo pé de igualdade de um outro rei que reinou em Judá por mais de 50 anos. É o rei que mais teve longevidade, né, para reinar. Agora veja, e era o nome da sua mãe Jecolias, e ele era de Jerusalém. Aí o versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Ele começou bem. Sim. Ele começou agradando a Deus, obedecendo a Deus, se relacionando com Deus, conforme tudo que no início fizera seu pai. Agora, olha o versículo 5, eu acho lindo isso aqui. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias aqui é o profeta, tá? Que traz o nome do livro, né? Do profeta Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Veja que uma vida de obediência, uma vida de busca e uma vida de relacionamento íntegro com Deus faz com que nós prosperemos. Aleluia. Que assunto Jesus. maravilhoso. Glória a Deus. O que é prosperidade? Depois que vem o dinheiro, que é consequência. A gente tem uma ideia equivocada de prosperidade. Né? É. Talvez o que eu vou dizer para você agora te choque ou não. Você sabia que tem muita gente rica que não é próspera? Sim, ixi, demais. E tem muita gente próspera que não é Eu rica. conheço muita gente rica, Que não sabe o segredo da prosperidade. Não tem prosperidade, vive na miséria. Justamente. Porque o que é prosperidade à luz da Bíblia, teologicamente falando? Prosperidade é você ser para depois ter. Amém. Glória a Deus. Paulo traz, dentre tantos textos, Paulo traz o segredo da prosperidade. Só para lembrar a vocês. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Ele está escrevendo para a igreja mais pequenina que ele fundou, a igreja de Filipos. E ele diz: irmãos filipenses, eu quero agradecer a Deus, porque dentro da limitação de vocês foram quem mais contribuíram para o meu ministério e para fundações de igrejas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu estou escrevendo para vocês, eu não estou escrevendo porque estou necessitando de alguma coisa. Não estou escrevendo com interesse. Eu estou escrevendo para dizer a vocês que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui está o primeiro Glória segredo da a Deus. prosperidade. Glória a Deus. Ser Aleluia, contente com o que Jesus. Deus lhe deu. Glória a Deus, Você aleluia. é contente com o que Deus te deu? Glória a Deus, aleluia. Aprendi a Jesus. contentar-me com o que tenho. Aí ele vai dizer: sei ter em abundância, mas sei Sei também também. padecer necessidade. Sim. Sei ter em fartura, mas sei também passar por momento de escassez. O que Paulo está dizendo? Na abundância eu glorifico a Deus, na escassez eu também glorifico a Deus. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: porque em todas as coisas estou instruído, tanto a ter quanto a padecer falta. Aí ele mostra o segredo no final desses textos. Posso todas as coisas Naquele que me fortalece. O segredo da prosperidade Glória a está no Deus. relacionamento com Jesus. Glória a né? Deus. Aleluia. Mas quando alguém de fato obedece a Deus, ele desfruta da prosperidade. Agora veja que dos versículos 6 a 15, não dá para a gente ler, por causa dessa vida de obediência de Uzias, Deus o fortaleceu tanto. Eu preciso, pastor Lídia, citar alguns textos, não tem como. Júnior, me aguarde, Júnior, tenha paciência comigo. Olha, versículo 6, veja comigo. Porque saiu e guerreou contra os filisteus,
quebrou o muro de Gate, o muro de Javiné, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Olha o versículo 7. E Deus o ajudou. Eu vou repetir, tá? Para você pegar Amém, Jesus. essa Glória a Deus. revelação. E Deus o ajudou Amém. contra os filisteus. Ele disse lá para Amazias: eu ajudo e faço cair. Agora, no caso de Uzias, ele está dizendo que ele o ajudou. É profético. Deus está te ajudando. Glória a Deus. Deus vai continuar te ajudando. Aleluia, Deus Jesus. vai te ajudar. Aleluia, Ajuda é Jesus. auxílio, ajuda é socorro. Glória a Lembra do Deus. Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente. Na angústia. Obrigada, Dipel Matriz. É buscar a Dipel diferenciada. A maioria das vezes que a gente pede para completar esse texto, irmão Paulo, alguém diz assim: socorro bem presente na hora da angústia. Quando a gente fala na hora da angústia, a gente está tirando a revelação do texto. Porque o segredo do texto está, ó, bem presente na angústia. Quando a gente fala na hora da angústia, a gente está trocando a preposição na pela da. Se fosse na hora da angústia, Deus poderia nos livrar da angústia. Só que o salmo está dizendo que Deus não nos livra da angústia. Deus nos livra na angústia. Deus nos livra na situação. Deus nos livra na dificuldade, na provação. Sim, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus.